Bora, Gil! E falando um pouco também dessa questão de classe artística também e isso tudo, você trabalhou na assessoria dos Tropas de Elite, né? E como se desenrolou? Porque a gente viu, pelo menos nós aqui, olhando de fora, a gente viu que houve uma certa polêmica em relação a isso, até que eu acho que o filme não lutou para ser distribuído pela questão de trazer muito a realidade, muito o que acontecia dentro da PM, a corrupção dentro da PM, o BOP entrando, enfim. E é um mercado que é um mercado meio de direita, de esquerda, melhor dizendo, né? Meio de esquerda, né? Mas como você via isso dentro dos bastidores, assim, houve muita polêmica, houve muita... não podemos falar disso... Não. O Zé Padilha, quando me chamou, quando eu fiz a entrevista e depois quando ele me chamou para ajudar no processo, ele e o Rodrigo Pimentel, que sem o Pimentel não teria existido o filme Tropa de Elite, foi o cara que contou tudo pro Zé Padilha. Quando ele me chamou, eu falei, vem cá, por que você quer que eu trabalhe contigo? Eu falei assim, porque eu quero falar a verdade. Eu falei, então, tudo bem. Então se prepare, porque vai ter problema. Eu não tenho problema nenhum em relação com verdade. Mas se prepare que vai ter problema. E o Zé Padilha é muito disso. Eu não consigo ver o Zé Padilha como esquerda e direita. O Zé Padilha, ele é a busca da verdade. É um caráter fabuloso. Tem lá as posições dele, que eu respeito, né? Tem as posições dele contra Lula, mas tem a posição dele também contra Bolsonaro, direito dele. Então eu acho que ele tem esse equilíbrio. Então, como ele era o dono da produtora da Zazen, junto com o Marcos Prado, um excelente camarada também, excelente profissional, né? E era o diretor também, ele estabeleceu a pauta disso. Eu não me lembro de discutir sobre isso, se deve ou não. Vamos falar e vamos deixar, porque o Zé Padilha é documentarista, as pessoas esquecem disso. Ele formou-se para ser documentarista. Na verdade, ele é formado na PUC, químico, trabalhou no mercado financeiro, aí decidiu, né, trabalhar com documentarismo, criou a Zazen Produções. Então é um cara que ele queria trazer a verdade dentro de um drama, que foi a grande sacada do filme, que era para ser um documentário contraponto do ônibus 174, documentário que ele fez, ajudado pelo Rodrigo Pimentel. Aí vamos fazer um documentário para contar a história do tenente do BOP, que fez a negociação com o Sandro Nascimento, que é o André Batista, que é meu amigo, já tenho contato com ele ontem. Foi meu aluno na academia, foi meu aluno do curso de operações especiais do filme. Eu coordenei esse curso que aparece no filme. Vamos. Só que quando ele começou a entrevistar todo mundo, o cara olhou e falou, cara, se eu botar um drama nisso aqui, vira um filme. Aí eles compraram um livro, Como Escrever um Roteiro, de um roteirista americano. Ele e o Pimentel leram, escreveram o roteiro, o Braulio Mantovani veio e deu uma acertada geral, e foi essa grande obra brasileira. Então não houve isso, tá? Essa questão de discussão. É óbvio que nós tínhamos ali atores, muitos com uma tendência à esquerda, mas não vi problema nenhum. Acho até que o Wagner Moura, que é um grande amigo, um excelente profissional, que tem as convicções dele lá, em razão da repercussão do filme, ele até veio depois tentar fazer um meia-culpa, entendeu? Numa situação, porque ele entrou numa polêmica, porque a parte da esquerda, boa parte não, a totalidade da esquerda, começou a sentar o pau no filme dizendo que era panfletário, porque não esperavam a reação da população em relação ao filme. Não esperavam a reação. Não esperavam transformar o Capitão Nascimento num herói. Não previam isso. Talvez o próprio Wagner Moura, mas o cara foi fantástico, né, em relação a isso. Aí tanto é que ele teve uma polêmica tremenda depois, ele publicou uma carta no jornal na época, se não me engano, não me lembro se foi no Dia, se foi no Globo, não me lembro, que cita o Pimentel, faz citações elogiosas, né, que ele não conhecia policial até conhecer a gente, mas que era o filme tratava a realidade, enfim, e que ele encerrou ali as discussões, não falava mais sobre isso, em razão de ter sido muito atacado por isso. Não sei se por causa disso também, que depois ele veio tão duro em relação ao movimento nesse sentido, mas está tudo certo também. Tenho ele como um grande profissional, uma grande expressão artística brasileira, mora fora hoje, talvez faça pouco mais trabalho aqui no Brasil, porque ele tem hoje uma dimensão internacional, merece, porque é um grande artista. Não julgo Wagner Moura pelas considerações políticas dele, entendeu? Absolutamente, é um grande sujeito, coração enorme, tá? Ele com ele que pensa politicamente, eu penso do meu lado. Nós nos respeitamos mutuamente e isso nos basta, enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta, aí também você sente a vontade de não responder.
Mas eu vi o filme, os dois, né? E achei, pô, como tu falou, a questão até do drama, né? Só fazendo um ponto aqui. Quando conta o drama até da depressão, de o cara trabalhar sob pressão na polícia e sofrer com depressão, o drama familiar, isso foi como uma sacada para poder trazer a parte humana do filme, né? Não só a técnica, mas levantar uma polêmica se você quiser manter. Eu fui muito perguntado sobre isso, mas já, como eu te falei, eu fiz uma matéria na faculdade sobre esse filme, e no filme tem alguns personagens que te indicam ou te levam a pensar que são pessoas públicas, né? No caso, aquele político, não sei se é um melhor político, mas que o pessoal remetia muito ao Freixo. Uhum. Né? Foi passando Freixo, claro. Freixo. Claro que foi. E o outro que foi muito polêmico, que inclusive o próprio... vamos falar assim, o Wagner Montes. Ele chegou até a vir a público. Eu lembro que uma vez ele levou o elenco do Tropa de Elite no... Não sou eu, gente, que não sei o que lá, mas assim, 90% de pessoas que viram o filme falam, é o Wagner Montes. Não, mas não era Wagner Montes, não era. Porque era muito... Não, mas é o que aconteceu, né? É porque o ator que fez o papel do Wagner Montes, ele precisava de um trejeito. Cara, e nada mais emblemático, né, para essa mídia que cobre segurança pública, que foi o Wagner Montes, que é uma grande referência, cara. Não tenha dúvida disso. Conheci o Wagner Montes. Porra, tenho boas relações com o filho dele, com o Vaguinho. Um cara também sensacional. Pô, sempre respeitou muito e tinha, assim, um trejeito muito característico. Desde a época dele no Aqui e Agora. Quando ele surgiu, né? Quando ele surgiu. Então, isso era uma característica muito forte. E o ator pegou essa característica. Tanto que na exibição, a primeira exibição, na premiere do filme aqui, o Zé Padilha o convidou para estar lá. Tá, óbvio que fez uma deferência a ele. Mas porque não tinha como, porque era muito emblemático. Mas não era Wagner Montes de jeito nenhum, cara. Não tem nada a ver com milícia, nada disso. Mas ficou engraçado. O personagem ficou muito bom, cara. Porque remetia, mas não era... Era meio que um misto de Wagner... O cenário era Wagner Montes, mas o apresentador era um mix de Wagner Montes com Ratinho. Isso. Com aquele Alborguete também. Sim, o cara fez um mix ali de personagem emblemático. Lembrava o Alborguete parte também. Da história da televisão brasileira, cara. O Alborguete que bateu o cacetete na mesa, enfim. E tinha um outro também, que eu acho que também ficou muito mais explícito, que era a questão do garotinho, né? Não sei se era, mas ficou muito... Até a questão da... Lembrava, né? Lembrava bem, né? Daquelas... Lembrava bem, né? Enfim.